Boa noite, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa. Oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Que o Senhor venha, Senhor, me dando sabedoria para transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, estamos avançando pelo livro de Neemias. Eu expliquei para os irmãos que Neemias, tecnicamente, ele é a continuação de Esdras. Na verdade, na Bíblia hebraica, eles são o mesmo livro. E na versão cristã, ao se colocar o título dos livros, foi da vontade que se colocasse o herói principal da segunda parte do livro de Esdras, que é Neemias. O que nós aprendemos juntos também? São 3 ondas de retorno a Judá. A primeira delas, em 539 e 538, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, eles lideraram aproximadamente 46 mil pessoas que retornaram. O templo foi reedificado em 515 depois de Cristo. Aí nós vamos ter os fatos do livro de Esther. E na sequência, Esdras, em 457, retorna. Não com muita gente, aproximadamente 3.000 a 4.000 pessoas. Neemias vai partir para Jerusalém 13 anos depois de Esdras. Porém, os dois vão exercer o seu ministério juntos. Vários fatos que estão no livro de Esdras também estão no livro de Neemias, porque eles viveram na mesma época, foram contemporâneos. O livro de Neemias começa com más notícias chegando. Neemias é o copeiro do rei. O copeiro é o camarada que cuida de toda a parte residencial e alimentícia do rei. Todos os alimentos, toda a bebida passa pela mão do copeiro. Então ele era um camarada que protegia a vida do rei, um cargo de extrema confiança. E aí Jeremias recebe a visita de um parente seu. E esse parente traz péssimas notícias de Jerusalém, dizendo o quê? Primeiro, o povo estava na miséria. Segundo, os muros da cidade estavam destruídos e as portas queimadas. Jerusalém era uma cidade devastada. O povo havia retornado, o templo havia sido construído, mas a obra de restauração estava inacabada. Imediatamente, Neemias entra num período de jejum e de oração. E aí no capítulo 1 ele faz um resumo da sua oração, como? Reconhecendo os pecados do povo, reconhecendo que Deus foi justo em trazer juízo, e fazendo menção de Deuteronômio 28, que falava o seguinte, que se o povo que foi levado ao exílio se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus visitaria o povo com benevolência. Esse é o pano de fundo. E é em cima desse pano que nós vamos avançar agora no capítulo 2, amém? E o capítulo 2 começa assim, Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso sinal tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Olha que interessante, irmãos. A tristeza era proibida aos funcionários do rei.
Um funcionário jamais poderia manifestar tristeza, ele poderia ser morto por causa disso, porque compreenda a situação, os reis, eles tinham um nome a zelar. Um dos aspectos do seu nome era que os seus funcionários mais próximos vivessem alegres, vivessem bem vestidos, vivessem bem alimentados. Se um funcionário não se trajasse de maneira certa, se um funcionário não tivesse com o semblante alegre, o que ia aparecer? Ia aparecer que o rei não cuidava da sua própria casa. Porém, naquela refeição, nós não sabemos se é um almoço ou é um jantar. Ao servir o vinho ao rei, o rei percebeu que Neemias não estava bem. Isso nos mostra algumas coisas. Primeiro, havia algum grau de intimidade entre Neemias e o rei. Segundo, o rei era sensível às atitudes de Neemias. Tanto é que ele pergunta, ele poderia repreender, ele poderia chamar a guarda e mandar retirar imediatamente Neemias da sua presença e colocar Neemias na prisão. Por isso que Neemias fala, então temi sobremaneira. Porque Neemias sabia que aquilo era errado. Neemias sabia que aquilo não era apropriado. Porém, ele acha graça da parte do rei. E o rei fala, mas não é isso, tristeza. Tem lugar aqui na frente, viu? Quiser. Não é isso, tristeza de coração? Vejam, aqui tem um fato interessante. Neemias orou. E ele pediu uma oportunidade a Deus de resolver o problema. Só que o que acontece? Ele não poderia agir de maneira precipitada. Então ele começou pelo certo. Irmãos, nós aprendemos. Sempre que acontece uma crise, sempre que acontece um problema, eu tenho que começar pela oração. Tenho que chegar para Deus, falar onde dói, tenho que dar nome aos problemas, tenho que buscar a face do Senhor. Olha, Senhor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Gente, de maneira clara, de maneira tranquila, entendeu? Sem ficar com reservas. Deus é seu Pai. Deus é engrandecido nas orações respondidas. Então o que acontece? Tem que começar pelo começo. Agora, você começar com oração não quer dizer que você vai agir de maneira precipitada. Provavelmente, Neemias passou aqui 4 meses. Ele recebe a visita no mês de Quisleu. E essa noite acontece no mês de Nissan, 4 meses depois. Provavelmente foram 4 meses de jejum e oração, buscando a face do Senhor. Só que quando o rei abre a boca, Neemias tem a sensibilidade de perceber a deixa. Irmãos, quando você estiver orando por algo, peça a Deus sensibilidade da parte do Espírito Santo para entender o momento. Isso é muito comum. Veja, vou usar um exemplo. Na nossa vida cotidiana, no nosso casamento, às vezes você está num período de intercessão pelo seu cônjuge. E quando você vai ver diante de você o seu cônjuge, vem com uma pergunta exatamente naquela área. Aí você dá aquele sorrisinho e já pensa, Deus moveu. Às vezes é no seu trabalho. Você está passando uma situação, ela tem te inquietado, e você entra num período de oração. O problema nosso é que nós queremos a resposta para ontem. Mas nós temos que entender que um Deus soberano, que sempre cumpre a sua vontade, ele cumpre a sua vontade usando a responsabilidade humana. A soberania de Deus quer dizer controle, não quer dizer que você é um robô.
Deus ele age, Deus movimenta as peças do tabuleiro, mas quem vive a vida é você. Todas as pessoas que habitam no mundo são controladas por Deus. E todas elas, diante de Deus, são responsáveis. Então é necessário que você entenda que existe um tempo entre a oração e a resposta. Agora, se você está focado, você vai perceber a deixa. Esteja sensível às áreas que você tem orado. Porque quando Deus abrir a porta, aí que você entra. E é o que Neemias está fazendo aqui. Assim que o rei pergunta, ele percebe a deixa e fala: como não estaria eu triste se a terra dos meus pais está devastada? Veja que interessante. Neemias é um estrategista. Além dele ser um homem de jejum e oração, extremamente espiritual, ele é um homem extremamente sagaz e extremamente prático. Por quê? Uma das maiores inquietações da cultura persa era a vida após a morte. E uma das maiores crenças da cultura persa era o bem-estar de quem já morreu. O simples fato de Neemias citar que a sepultura, a cidade da sepultura dos pais, estava devastada, na cultura persa, já traria uma inquietação, tipo, peraí, existe um lugar no meu império onde os mortos não estão sendo tratados com o devido respeito. E isto pode trazer maus dias sobre a minha casa, sobre o meu reino, sobre a minha vida. Agora, olha que interessante. Neemias mentiu? Não. Neemias, guiado pelo Espírito do Senhor, com todo discernimento e percepção, falou as palavras certas, de maneira certa. E foi no ponto certo. Ele está falando com aquele que, do ponto de vista humano, poderia ajudá-lo. Ele está falando com aquele que 13 anos antes enviou Esdras. Ele está falando com aquele que mandou quase 30 toneladas de ouro e prata para a edificação do reino. Ele está falando com aquele que fala: olha, manda todos os animais para que haja sacrifício no templo de Deus, para que o nosso reino seja abençoado por Deus. Então, Neemias não perde a chance. E é lógico, nós sabemos que tudo isso é pela graça de Deus, é a mão invisível de Deus agindo. Porém, Neemias está naquela suntuosa e belíssima peça, sala de jantar, e ele não está vendo a mão visível de Deus. Ele está vendo o rei Artaxerxes, a rainha e os convidados. Da mesma maneira, nós na nossa vida, nós não podemos ver a Deus. Mas se você estiver sendo guiado pelo Espírito do Senhor, debaixo da sua graça, se você for alguém cheio da palavra de Deus, com certeza você vai perceber as situações do mesmo ângulo que Deus vê. Por isso que nós sempre incentivamos, irmãos, vida de oração, irmãos, jejue, irmãos, leia a Bíblia. Por quê? Porque eu vou me enchendo do Espírito do Senhor e vou ficando mais sensível àquilo que Deus quer fazer. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Não, perdão, bola fora. De novo, versículo 4.
Eu li o capítulo errado. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Olha que interessante. A Bíblia fala que Neemias ora. Só que aparentemente o bom senso nos mostra que ele deve ter orado em pensamento. Por quê? Porque ele está imprimindo um diálogo com o rei. Já pensou, no meio do diálogo, o rei pergunta, o que você quer? Aí ele vira, espera um minuto, rei, vou orar. Ele ofenderia o rei. O que nós aprendemos aqui? Eu creio que foi dessa forma. Neemias orou em pensamento. Quando ele falou, ele já entrou do que nós falamos popularmente em espírito de oração. Irmãos, existem momentos em que nós estamos em situações da nossa vida em que mentalmente é apropriado orar. Por quê, pastor? Por causa que você demonstra dependência de Deus. Por causa que você demonstra que você está buscando uma estratégia. Eu já tive situações em que eu me vi diante de uma crise. E quando eu vi, como eu costumo dizer, que a onça ia beber água, eu lembro que eu orei em pensamento, Senhor, repreende todo mal. Repreende todo espírito maligno, Senhor. Não permita confusão. Em pensamento. Eu já conversei com pessoas que quando eu abri a boca para falar de Deus, a pessoa ficou extremamente perturbada. Ficou debaixo de opressão espiritual. E eu lembro que eu orei em pensamento, Senhor, livra. Eu lembro de situações onde foi pregado o evangelho. Em pensamento, Senhor, convence. Irmãos, aprenda a oração em silêncio. Ela é uma ferramenta para você. Ela é uma ferramenta que gera dependência de Deus. Ela é uma ferramenta que gera expectativa na mão poderosa de Deus agindo. E olha que interessante. Assim que o rei pergunta o que ele quer, Neemias não fica em rodeios. Nós temos que entender que o copeiro é alto funcionário. Eu expliquei para os irmãos que aqui o copeiro praticamente tem status de ministro. Muito importante. O que ele está falando aqui? Ele está pedindo demissão. Ele é o homem de confiança do rei. Toda a comida, tudo aquilo que vai passar pela boca da família do rei. Ele está falando o seguinte, rei, eu não vou mais cuidar do seu bem-estar. Porque eu vou fazer uma viagem de 1.500 quilômetros para cuidar da cidade dos meus pais que estão enterrados. Você entendeu? Essa é a nova tradução do pastor Maurício. Entendeu? É isso que ele está fazendo aqui. Só que ele não ficou com rodeio. Irmãos, quando você tem que explicar um problema, quando você tem que resolver algo, de maneira respeitosa, saiba conversar. Fale de maneira clara, fale de maneira direta. Muita confusão, muita briga, muita dificuldade, muitos problemas surgem, porque as pessoas não sabem se comunicar. E depois que você se comunicar, principalmente com o seu cônjuge, ou com pessoas complicadas, sempre pergunte, você entendeu? Que eu quis dizer isso e aquilo. Entendeu?
Porque às vezes você fala e você pensa que a pessoa entendeu. Mas você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. A gente percebe aqui, Neemias, ele é curto e direto. E fala claramente ao rei. Na nossa cultura latina, nós temos o hábito de fugir dos problemas. E normalmente nós não queremos confusão. E quando vamos falar algo, fala tudo assim. Irmãos, se aquilo que você está pedindo é algo correto, é algo bíblico, é algo para edificação, é algo que fecha com a verdade da palavra de Deus, não tenha medo. De maneira calma, de maneira tranquila, exponha. Pastor, eu tenho muita dificuldade para me expressar. Amém, você tem um Deus que é poderoso, você tem o Espírito Santo que habita em você, ele é capacitador. Comece a orar a Deus, Senhor, eu sou que nem Moisés, eu sou pesado de língua. Me ajuda. Senhor, na minha casa, muitas vezes eu tenho confusão no meu casamento, porque eu não sei falar. Senhor, no meu trabalho, eu falo uma coisa, meu chefe entende outra. Me ajuda. Senhor, quanta coisa, quanta confusão, porque eu tenho uma boca grande. Me dá domínio próprio. Na multidão de palavras habita a transgressão. Percebe a importância da oração? Vai chegar um momento que a graça de Deus vai vir e você vai corrigir esse defeito. E o nome de Deus vai ser glorificado. Porque você até vai poder testemunhar e falar, olha, eu era ruim de conversa, mas orei a Deus e Ele fez. Deus é confiável. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos seguir, versículo 7. Agora do capítulo certo, né, irmãos? Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Olha que interessante. Aqui tem uma outra informação, veja. Neemias não sabia nada sobre Jerusalém, 4 meses antes. Ficou sabendo, começou a orar. Durante a oração, ele começou a fazer um planejamento. Porque veja, além de ele fazer o pedido claro ao rei, ele pede o que ele precisa. Documentação, autorização, guarda, ele vai com o exército diferente de Esdras, e material de construção para reedificar o muro e a casa dele. Até na casa que ele ia morar, ele pensou. Irmãos, as coisas que você tem orado, se Deus te desse hoje, você saberia o que fazer com elas? Ou é uma oração vaga? Senhor, eu quero um carro. Você não tem nem habilitação. Senhor, eu quero uma esposa, eu quero um esposo. Você não cuida nem de uma casa. Senhor, eu quero ser promovido. Você não sabe fazer uma tarefa diferente, além da sua responsabilidade do trabalho. Irmãos, é necessário, quando eu estou orando, de uma maneira prática, e alinhando os meus pensamentos e os meus projetos, de acordo com a oração que eu estou fazendo.
Porque sendo uma oração da parte do Senhor, no momento apropriado vai chegar. E quando chegar, você tem que estar pronto. Se você é casado com uma mulher incrédula, se você é casado com um marido incrédulo, está preparado para o dia que o Senhor salvar? O dia se chegar em casa, vê lá seu marido ajoelhado orando. Você vai entrar correndo e falar, nossa, está passando mal, dor de estômago. Aí você olha e vira, está orando. Está preparado? Às vezes você ora pela salvação de alguém, de repente você encontra na rua, a pessoa fala, fui para a igreja, você olha, converteu. Pô, você não está orando 10 anos pela pessoa? Agora converteu, você ficou surpreso? Percebe? Os nossos pensamentos têm que fechar de maneira prática com a nossa oração. É o que nós vemos aqui em Neemias. E voltando para o texto, Neemias novamente mostra que ele é prático. Por quê? Porque ele sabia que sem as cartas do rei ele não passaria, não chegaria nem em Judá. Assim que ele chegasse na primeira província, ele ia ser barrado pelo governador. E o governador ia bloquear ele. Irmão, seja prático. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela viagem que eu vou fazer sábado, que o Senhor venha guardando de todo acidente, de todo mal. O que eu vou fazer primeiro? Vou olhar a previsão do tempo. Vai estar chovendo? Que hora vem a chuva? Que hora que eu vou sair de casa? Qual estrada que eu vou pegar? Você não orou por proteção? Mas existe uma parte prática da oração. Senão fica tudo muito vago, sabe? Então alinhe o seu pensamento com a sua oração e com as suas atitudes práticas. Isso é muito importante, a coisa vai fluir muito melhor. Amém? Amém. Versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, quando é para abençoar, tem um monte de gente que não quer. Infelizmente no mundo está cheio de filho de Belial. Pessoas que só servem para atazanar, pessoas que só servem para tirar a paz, pessoas que só servem para atrapalhar. Você não precisa chamar, elas vêm sozinhas. Esteja acostumado, mas esteja prevenido. Por quê? Porque se Neemias não tivesse as cartas, e agora é o pastor Maurício falando, esfregou na fuça do Sambalate. A Bíblia não diz, eu disse. Ele estaria perdido. Porque aqui mostra que, sem fazer nada, eles já tinham inimigos. Aqui mostra que o pedido de Neemias foi super sábio. Irmão, se previna contra o homem mau. Não dê moleza. Eu falo para você, você não é bobo, porque se você fosse bobo, você não era crente. Não seja tolo. Entendeu? Seja prudente. Perceba as pessoas, perceba a maneira que elas se aproximam, perceba o que ela fala na sua vida, se afaste de más companhias, se afaste de pessoas que são boca do inferno na sua vida, pessoa que só serve para te atazanar, pessoa que só serve para te colocar para baixo. Cuidado, tem muita gente que não quer o seu bem, não quer o seu bem da sua família. A pessoa é pobre de espírito, a pessoa é uma ferramenta nas mãos do diabo para atrapalhar a sua vida. Esteja prevenido. Não dê moleza. Tem gente que já chega perto, eu já fico de segunda aqui. Entendeu? Só fico ouvindo o que vai falar. Poucas palavras e prevenido. Entendeu? Tem coisa que eu nem respondo.
Cuidado, está cheio de gente assim. Seja sábio. Amém? Versículo 11. Agora eu vou fazer uma leitura expositiva, explicando o texto, tá? Neemias chegou em Jerusalém, entregou as cartas para as autoridades e a primeira coisa que ele foi fazer. Versículo 11. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar um animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim voltei, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra, até então, tinha declarado coisa alguma. Irmãos, aquele que domina sua língua é varão, é homem aprovado. Não saia por aí contando seus planos para qualquer pessoa. Boca pequena, boca de siri. Um dos nossos maiores erros é que eu saio falando tudo para todo mundo de maneira imprudente. Aprenda com Neemias. Ele sabia que haviam inimigos. Em outras palavras, meu irmão, deixa de ser inocente. Tem gente, parente seu, pessoa próxima, vizinho, que se você abrir a boca para contar o seu plano, ele vai furar os seus olhos. Não seja tolo. Existem coisas que é entre você e Deus, existem coisas que é entre você e o seu cônjuge. Existem coisas que é somente entre vocês e pessoas da máxima confiança. O resto, que é um bom assunto, mulheres falam de roupa, homens falam do Corinthians. Fala amenidades. Tem gente que não consegue se segurar, quando vai ver quebra a cara. Ah, o pastor está falando de olho gordo? Lógico que não, não existe isso na Bíblia. Existe um texto da Bíblia que fala que a inveja seca os ossos. Quem já viu esse texto? E aí tem gente que fala que aquilo é olho gordo, olhar de seca a pimenteira. Não é isso. A inveja seca os ossos de quem é invejoso. O que está querendo dizer ali? A inveja destrói o sentimento do próprio invejoso. Agora, uma pessoa que quer o seu mal é capaz de fazer muitos males. Já aconteceu com você de você contar um plano? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você chega e fala, nossa, estou querendo voltar a estudar. A pessoa já vira para você daquela olhada assim, cima abaixo. Tipo, você não sabe nem desenhar o nome. Uma frase, joga um balde de água fria. Você chega do lado da pessoa e fala, nossa, estou querendo ali ampliar minha empresa, correr atrás dos nossos clientes. A pessoa, mercado está ruim. Ou quer funcionário, nossa, esse mês aqui eu vou arrepiar no trabalho. Está se achando. Gente, guarde para você. Domínio próprio, boca pequena. E olha o que Neemias fez aqui, olha que interessante, aqui eu preciso falar isso. Ele foi extremamente estratégico, por quê?
Porque ele caminhou pela parte sul de Jerusalém. A parte norte só havia o templo que tinha sido reedificado. A parte norte, com certeza, havia sido toda destruída. Porque todos os invasores de Jerusalém vinham pelo norte. Inclusive está na Bíblia. Só que a parte sul havia 3 vales importantes. E a maioria dos moradores de Jerusalém morava na face sul. O que acontece? Eles precisavam de proteção. Neemias começa enxergando a parte que estava menos pior. E boa parte do muro ali não tinha sido destruída, porém havia partes em que tinha sido tanta coisa derrubada que ele teve até que descer do cavalo. Entendeu? Então ele vai fazer uma inspeção, irmão. Você está orando por algo? Você tem que focar naquilo, você tem que se informar sobre aquilo. Você tem que fazer a avaliação. Senhor, eu estou orando por uma casa própria. Amém. Primeira coisa que eu preciso de uma casa própria é um salário compatível para me pagar a prestação. O que eu estou fazendo de prático para ter um salário compatível para pagar a parcela da casa? Avaliar. Quanto custa uma casa? Aonde eu compraria? Senhor, ó, o tamanho da bênção está aqui. Os irmãos lembram o nosso testemunho que quando eu fui salvo 25 anos atrás, devia 44 mil reais. Eram quase 4 Uno Mil e 0. Na igreja que eu fui congregar, eles deram o seguinte curso, ó, você põe na lista tudo que você deve. Bota no papel, soma tudo e ora a Deus, Senhor, eu quero pagar, me ajuda. Quando falaram aquilo, eu quase comi o papel. Não queria pôr no papel. Só que Deus foi glorificado, que hoje eu posso dar o testemunho. Pagamos tudo. E era muita grana. Era muita grana. Só que o que acontece? Eu não paro para avaliar as situações. Eu não paro para fazer planejamento. Nós carregamos, não se perdeu totalmente, imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de tudo certo. Deus é um Deus de produtividade. Deus é um Deus criativo. O Espírito do Senhor é um só com o nosso Espírito. Nós somos um só, não tem como tirar mais um do outro. Do momento que o Espírito Santo vem ser um só com o seu Espírito, não tira mais. Deus não poderia estar mais próximo do que está. Ele está em vós. Só que eu quero continuar fazendo as coisas da maneira que o velho homem fazia. Tudo atabalhoado, tudo sem planejamento, tudo sem oração, tudo de qualquer jeito. E aí quebra a cara. Por quê? Porque Deus precisa me ensinar. E uma das ferramentas que Deus vai usar para me ensinar é uma bela de uma canelada, para doer bastante, para mim ver se eu aprendo. Isso explica porque muitas vezes você se deu mal e machucou. Mas pode ver, naquilo que você se machucou, você aprendeu a lição. Aprenda antes de se machucar. Não precisa chegar nesse ponto. Faça antes. Cuidado com a pressa. Organize o seu tempo. Administre bem. Deus que é Deus colocou letra preta no papel branco. E você não pode colocar meia dúzia de coisas que você tem que fazer na sua vida numa agenda. E você quer que o tempo dê? Percebe? Seja sábio. Busque os princípios de Deus. Amém? Vamos lá, caminhando para o fim. Versículo 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém,
e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Até aqui. Veja que interessante, no final do capítulo se levanta dois grupos. Quem são os grupos? Aquele que vai apoiar você, naquele que é bom. Sempre vão haver pessoas do seu lado, que Deus vai levantar, pessoas prontas a ajudar, pessoas prontas a estar junto. Porque amigo de verdade, você vê, é no momento difícil, é no momento da luta. E Deus levanta tais pessoas. Porém, sempre tem a turma que vai falar mentiras sobre vocês. Que vai difamar, vai fazer fofoca, vai trabalhar ao contrário. Vai chegar um momento que você vai precisar colocar essas pessoas no lugar delas. Neemias olhou para a cara deles e foi extremamente duro. Falou o seguinte, foi Deus que nos colocou aqui. O que Neemias está falando? Vocês não têm parte em Jerusalém. Na história, Jerusalém foi dada a nós. O nosso rei Davi tomou essa terra aqui. O nosso Deus prometeu para Abraão, nosso antepassado, essa terra. O nosso Deus nos trouxe do Egito como escravos e nos transformou nessa grande nação. Vocês são um povinho, eu estou parafraseando, tá? Que foi trazido para cá no exílio, vocês não têm parte na terra. E vocês não vão fazer parte disso, porque isso é um assunto nosso. Meta-se na sua vida. Irmão, infelizmente, vai chegar um momento que você vai ter que chegar para determinadas pessoas e mandá-las cuidarem da própria vida. E vai ter que cortar pela raiz. E vai ter que chegar para eles e falar, olha, não concordo com o que você está falando, não quero falar desse assunto, e para mim encerrou por aqui o papo. Não fique ouvindo conversa mole, conversa maligna, conversa demoníaca, conversa para te colocar para baixo. O apóstolo Paulo fala, quero trazer à memória aquilo que me dá alegria. Por quê? Porque nós temos um psicológico, nós temos uma alma. Essa nossa alma é afetada tanto pela natureza pecaminosa que habita em nós, como pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É uma batalha pela sua vontade. Daquilo que você se alimentar, é daquilo que você vai se fortalecer. Tem pessoa que se você ficar 3 minutos do lado, você sai de lá depressivo. Porque a pessoa é boca do inferno. Para colocar os outros para baixo. É só fofoca, é só coisa ruim, é só conversa para baixo. Gente, fuja disso. Corte essas pessoas. Eu outro dia tive uma situação com um parente próximo que tem o hábito de falar mal da vida de todo mundo. Com certeza fala mal da minha vida, assim que sai da minha frente. Irmão, se fala mal se fala mal dos outros para você, assim que a pessoa sair da sua presença, vai falar mal de você para os outros, viu? Não se engane. Não seja bobo. Então vou te dar a receita que eu fiz com esse parente próximo. Falei, ó, não estou aqui para falar mal dos outros. Cada um que cuida da sua vida. A pessoa olhou para minha cara e falei, nossa, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Ficou quieto. Falei, yes, bicho. Mas se começasse a Terceira Guerra Mundial, eu ia chegar e falar, olha, eu não quero brigar, eu só não quero falar mal dos outros. Cada um vive como quer. Cuidado, gente. Corta a conversa errada.
Se você falar algo para alguém, a pessoa for começar a falar de maneira indevida, chega para ela e fala, olha, eu não penso dessa forma, acho melhor a gente parar o assunto por aqui. Entendo como você está pensando, mas não é essa conversa que eu quero ter. E corta. A pessoa vai ver que com você ela não se cria. É o que Neemias, esse grande herói da fé, fez. Botou todo mundo no lugar. Turminha barra pesada. Agora, por que que ele fez isso? Porque ele começou orando. Enquanto ele orava, ele alinhou todo o seu pensamento no que ia fazer. Quando ele teve a oportunidade de agir, ele agiu de maneira direta. Ao agir de maneira direta, ele pediu tudo o que ele precisava, porque ele viu a mão de Deus, e Deus deu, porque quando é plano de Deus, Deus dá tudo o que precisa. E ao chegar para cumprir o objetivo da sua oração, ele já sabia que ia ter inimigos, e de boquinha fechada, avaliou o problema, viu o tamanho da bucha, como a gente costuma dizer no meio comercial, viu o tamanho da encrenca. E aí ele se manifestou. Ao se manifestar, teve muita gente para apoiar. Mas teve a turma do escritório central do inferno. Que não tem escritório central, é gíria do pastor. A turma usada por Satanás. E ele colocou cada um no seu lugar. E nos próximos capítulos nós vamos ver a maneira que esse grande estrategista, que esse homem de Deus, conseguiu fazer a maior obra de reconstrução do Antigo Testamento. Da mesma maneira que Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. Existem áreas que precisam ser reconstruídas. Existem áreas que precisam ser transformadas. Os mesmos princípios que você está vendo aqui. Você pode usar eles na sua vida para ser restaurado, para ser reconstruída áreas que estão erradas e cumprir a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar?